Pois é, minha gente, como eu falei ontem, de que para você servir a Deus e ser obediente e temente a Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, que é o lá do princípio, do começo da história, da palavra chamada Bíblia. A Bíblia foi começada com qual livro? Com qual história? Com a história de Deus. Ó, presta atenção. A Bíblia foi começada com a história de Deus. Aí ela foi acrescentada. A Bíblia foi acrescentada. O que é acrescentar? Acrescentar é aumentar. Ela foi acrescentada com a história dos profetas. Aí, qual foi o primeiro profeta da Bíblia? Se eu disser para vocês que eu sei, eu não sei qual foi o primeiro profeta. Agora, se você dizer assim, você conhece a história de vários profetas, eu digo conheço. Agora, qual foi o primeiro profeta da Bíblia, eu não sei. Não vou mentir, não sei qual foi o primeiro profeta, mas eu só digo o seguinte: todas as histórias proféticas é verdade, é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque foi Deus que mandou, Deus que deu a ordem para os profetas fazer aquilo que aconteceu, aquilo que está escrito, aquela história que o profeta contou. Foi Deus que deu a permissão e mandou, ensinou. O profeta vai em tal lugar, fazer isso, 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 livrar, ou salvar, ou ajudar, ou proteger, ou ensinar, ou defender. Deus mandou ou proteger, ou ensinar, ou salvar, ou defender, ou proteger. Deus não ensinou, vai matar em lugar fulano, não. Agora, existe história no meio da história que foi caso de obrigado a Deus devolver. Foi obrigado Deus mandar o mal para cima de quem fizesse o mal para um dos profetas dele. Para um deles aí da Bíblia. Tá na Bíblia, tá na história dele. É porque eu esqueço o nome do profeta. Eu sei que nessa história do profeta, desse que Deus mandou devolver o mal, tem até um manto que um dos ajudantes dele pegou, que não era para pegar nada lá nessa terra, e esse pegou e aconteceu a tragédia, por causa que esse ajudante pegou. Aí, como ele era inspirado por Deus, ele descobriu que alguém tinha trazido coisa de lá, desse lugar que não era para trazer nada. Aí ele fez essa pessoa ir lá devolver. Que fala até da prostituta que protegeu lá os guardas, o povo de que estava comandado por ele, por esse profeta de Deus. É várias histórias, meu amigo. Ó, eu só digo uma coisa para eliminar. Eu não vou ler a Bíblia. Eu não tô lendo a Bíblia para vocês. Eu não tô aqui nem lendo a Bíblia, não. Eu tô aqui citando que dentro da Bíblia tem os conhecimentos, as histórias. Eu tô só dizendo para vocês que se interessar, você que se interessar a conhecer a Bíblia e saber o que é melhor que a gente deve fazer para agradar a Deus, lê a Bíblia. Porque lê a Bíblia, porque você lê na Bíblia, você vai descobrir o que é melhor para agradar a Deus e o que a gente tem que fazer para andar na presença de Deus. Não é necessário fazer as coisas que o povo faz, a forma como ele faz. Eles podem se zangar comigo, pode ficar com raiva de mim, mas não vai me matar, não vai me quebrar osso em mim, não vai não. Sabe por quê que não vai? Eu falo de cabeça erguida porque Deus mandou eu falar. E Deus disse para mim, faz o que eu permiti para tu fazer, que se alguém levantar a mão para te tocar, para te fazer o mal, vai ser eliminado tudo que eu elimino. Ele me mortou uma rodinha assim no chão, ó. Só uma rodinha me protegendo e quem entrasse pra me fazer o mal ia se eliminar, ia cair no buraco negro. Por isso que eu falo. Eu não tô falando o nome de pessoa como fizeram comigo, não. Eu tô falando o povo. Não é pecado falar a população, o povo. É errado citar nome de pessoa, dizendo fulano de tal, porque para você citar o nome de uma pessoa dizendo que ele fez alguma coisa, para isso você tem que provar. Você tem que mostrar que ele fez e mostrar o... Porque tem gente que tá vendo a cobra e você tá dizendo assim, olha minha gente, uma cobra, e a pessoa tá, mas cadê o rato? Cadê o rato? Cadê o rato? Em vez dele ver a cobra, ele vê o rato. Tem gente que tá vendo as coisas e tá fingindo que não tá vendo.
Então não é bom a gente citar nome de pessoa, é bom a gente falar assim, mas falar sempre a verdade. Olha, minha gente, outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, eu quero esclarecer. Esse negócio do povo de criar uma seita para seguir aquela seita, sabe como é que se dá o nome disso? Privacidade. Você fica preso, você se prende a uma seita, uma religião, e você fica sem conhecimento. A partir do momento que você se prende, se dedica a uma coisa, você fica sem conhecimento. É por isso que existe, ó, casamento. Casamento, você tem que casar com um homem. Uma mulher casa com um homem, ó. Quando uma mulher se casa com um homem, ela tem que ficar sobre o marido dela. Isso é a única coisa que pode se unir, ó. Marido e mulher. Deus deu permissão para a mulher casar com o homem e o homem com a mulher e viver uma só carne. Homem e mulher, ó, uma só carne. Coladinho um no outro ali, se amando, se abraçando e se respeitando. O que Deus disse lá no princípio, na história, lá no começo da Bíblia? O que a mulher ia ser pro homem? Vocês sabem. Tem gente que fica com raiva se eu falar a palavra, mas eu sei o que foi que Deus disse para a mulher, que a mulher ia ser do homem. E o homem ia fazer com a mulher. Eu não vou dizer o que foi, para evitar, porque hoje é as mulheres que quer mandar nos homens. Não é porque eu não tenho marido que eu tô dizendo isso, não. Porque se eu tivesse um marido, eu amava e respeitava ele. E eu não ia ser escrava dele, mas obediente a ele eu ia ser. Eu ia ser. E nem tô dizendo assim para ganhar marido de ninguém, nem para ganhar homem não, que eu não quero ninguém na minha vida, não. Eu não quero ninguém na minha vida, não. Eu tô falando só para esclarecer a mente de algumas mulheres loucas que tem por aí. Que tem seu marido, em vez de cuidar e zelar e proteger e ajudar, ela faz jogar fora. Expulsa de casa, arruma confusão, briga, arruma um quebra-pau com ele, faz 5, 6 filhos com ele, aí depois desterra, bate, bota na cadeia, vira um inferno. Vocês sabem por que isso acontece? Por causa de um espírito chamado espírito mau, um espírito invisível, que ele usa as pessoas. Aí vocês sabem por que essas coisas acontecem? Porque quando a gente vai ensinar os benefícios, a seita corta. Não, não faz isso não. Porque se você fazer isso aí é coisa de macumbeiro, mentindo. Aí as pessoas se deixam levar por ali e aí destrói a família. Vocês sabiam quantas mulheres evangélicas não tem por aí separada do marido, que perdeu o marido por causa de uma simplicidade, de uma besteira, de um demônio que atuou na família e ela não se defendeu porque ela foi privada de se defender, foi cortada a visão dela, ela se prendeu uma seita e não aprendeu coisa para evitar, para proteger, salvar a casa, salvar o marido, salvar o filho, salvar a família do mal. Como que salva, mulher? Deus salva. Deus salva, mas existe remédio, existe coisa pra gente fazer, pra proteger, pra evitar desandar, virar bola de neve. Que é bola de neve? Destruir, acabou. O que o vento junta? O vento não ajunta nada, o vento só espalha. Quando vira bola de neve, destrói, acabou. É que nem um espelho quebrado, acabou. Pronto. Por que tem? E aí, se essa seita fosse bem como o povo diz, será, minha gente, que vocês são cegos, surdos e mudos, vocês são tampados o ouvido? Por isso que tem um vídeo meu aí que eu fiz aí pra trás que tá dizendo assim: tem gente que é cego, nasce cego. O cego não é o que nasce cego, é o que vê e não entende, e o que escuta, mas não ouve. Não sabe, não tem aquela inteligência de entender o que é. Esse que é o verdadeiro cego. Por isso que eu gravei, que é como quem diz aquela história, que o bom entendedor meia palavra basta. Ó, é seita, priva a pessoa de ter conhecimento. O mundo, Deus fez o mundo e todas as coisas foi para nós explorar. Explorar as coisas do mundo. O que é explorar? Explorar é conhecer as coisas do mundo. Como é que você vai saber se uma coisa é boa ou é ruim se você nunca viu e não sabe nem o que é? Só vê dizer. Você não tem que viver pelo será. Será se é verdade? Será se é isso mesmo? Será se isso existe? Será se isso não existe? Você tem que ver. Ter certeza, não é ateu. Não é obrigado a você ter ateu. É porque o mundo foi feito, foi pra gente conhecer as coisas do mundo, explorar as coisas do mundo. Pode quem quiser me chamar de louca, de doida, de não ter crença, não ser de Deus.
Mas eu sou uma mulher de Deus. Pode quem quiser me chamar de macumbeira, eu não sou macumbeira, eu sou uma mulher de Deus. Eu não confio em macumba, eu confio em Deus. Mas também eu não duvido. Eu não duvido, porque existe que eu já vi existindo, eu já vi acontecendo. Eu não faço é seguir. Assim, eu não vou. Meu forte é Deus, mas se for obrigado, se Deus o livre ser obrigado a eu usar, eu não digo, eu não uso, eu não digo. Por que que Deus disse a gente nunca diga? Ó, minha gente, só para terminar a história. Por que que tá dizendo assim que a gente nunca deve dizer desse pão eu não como e dessa água eu não bebo, porque a gente pode comer do pão e beber da água. Se for necessário um dia eu precisar, eu preciso e pronto. Se for, que até hoje eu ainda não precisei. Até hoje, mas eu não sei de hoje em diante. Deus é quem sabe. Agora diz assim, ah, mulher, você é crente sem de vela. E desde quando que vela mata ninguém? Por que vela é pecado acender? Se lá na história bíblica tem uma história do homem que foi casar, convidou as moças para ir para a festa do casamento dele, e elas não faltaram o óleo na lamparina, e elas foram comprar e chegaram, o casamento já estava começando e elas não entraram mais no casamento. Por que que tem essa história aí? Lá era o que? Luz ou era treva? Elas foram botar óleo para alumiar ou foi vento tempestade para apagar a escuridão, buraco negro? Elas foram comprar óleo para botar nas lamparinas para poder entrar, porque só podia assistir o casamento com luz, com as lamparinas acesas, com as velas acesas. Naquela época era lamparina, hoje é vela. Hoje a gente acende vela. Acender vela não é pecado. E algumas coisas que eu acendo assim, ó, lá no terreiro, sabe por que é? Porque alguém me ensinou e eu aprendi. Tudo que eu vejo eu aprendo. Por que que eu digo assim? Minha gente, eu não tenho medo de crise, eu não tenho medo de problema, eu não tenho medo de ameaça, eu não tenho medo de nada, porque de tudo eu sei um pouco. Eu não faço é fazer tudo que eu sei. Eu só faço se eu quiser. Mas saber eu sei. Por que que eu sei? Porque eu aprendi, porque eu vi outra pessoa fazer, ou porque alguém me ensinou, ou porque eu tô vendo, eu observo. Eu vivo é de observação. Eu fico observando as coisas. Eu fico assim, olhando, não é curiando, é para aprender. Porque eu não sei o dia da manhã não me pertence. Hoje eu posso não estar precisando disso, mas amanhã vai que eu preciso. Vai que eu preciso daquilo. Aí se eu não souber como é que eu vou me socorrer, como é que eu vou me valer. E outra, para me defender, eu faço para me defender. Ah, mas você é crente, crente não pega macumba. Quem foi que lhe disse que crente não pega macumba? Crente pega macumba, crente até morre de macumba. Quem não pega macumba é em Deus, porque Deus tem o poder, mas nós somos falhos. Nós somos ser humano, nós falha, nós erra, nós nem toda hora nós estamos. Por mais que nós amamos Deus, por mais que nós busca Deus, por mais que nós lê, conhece a Bíblia, nós sabemos ler a Bíblia, mas nós somos falha com Deus. E na hora daquela falha, o feitiço entra e pega em nós. Ninguém é melhor, tu não transa não, tu não faz amor não, tu não come carne não. Na Bíblia fala umas carnes que a gente não pode comer, fala umas coisas que a gente não pode fazer e a gente faz. Pois é, tem muita coisa que a gente faz que o corpo da gente abre. Naquela hora ali é onde o mal entra. É onde a macumba entra, o feitiço entra, a demanda entra, o espírito mal se aproxima da pessoa e toca na gente. Aí para isso tem remédio para a pessoa se limpar e as pessoas fazem remangar. Quando eu ensino, as pessoas me chamam de macumbeira. Quem que me chama de macumbeira? Os evangélicos, todos eles. Me chamam de macumbeira, vivem em cima de mim me espionando, para ver o que eu faço, o que eu deixo de fazer com a inteligência artificial focada na minha vida, na minha casa, me espionando, que isso é errado, e eu sei. Eles pensam que eu não sei, mas eu sei. Tem uma pessoa com a inteligência artificial me espionando tudo que eu faço, tudo que eu vivo dentro da minha casa. É errado, isso aí é errado. Aí eu não vou fazer nada, sabe por quê? Porque eu tenho quem faz. Mas de saber que isso aí tá acontecendo comigo, eu sei. Eu sei, já aconteceu e tá acontecendo. Eles estão por menos comentando na televisão como estavam. Mas ainda estão ainda me espionando sim, e eu sei disso. Mas só que eles vão me pagar. Vão me pagar, porque se não me pagar com dinheiro, por livre e espontânea vontade, vão pagar com a vida. Quem mulher que vai fazer? Deus vai fazer. O que foi que aconteceu com o povo que estava perseguindo Moisés? Que foi que aconteceu? Vocês sabem na Bíblia o que foi que aconteceu com o povo que estava perseguindo Moisés? Morreram tudinho no mar. No Mar Vermelho. Deus abriu o mar para o povo do Moisés passar. Que quando o povo do Moisés terminou de passar, o do faraó entrou.
Ficaram tudo de morto afogado. E é assim que vai acontecer com eles, é? Não, que eu não sou Moisés. Meu nome é Maria José, não é Moisés. Meu nome é Maria José. Vai acontecer o que Deus quiser que aconteça, o que Deus permitir que aconteça. Deixa não vir me pagar, não. Deixa não ficar me espionando para você ver. Depois, quando acontecer, vocês não vão dizer assim, ela não avisou. Por que a mulher não me avisou? Vocês lembram do tempo do Covid? Que eu avisei que se não parasse a barbaridade que estavam planejando para fazer com Lula, e aquela baixaria que aquele outro fulano lá vivia falando aí na internet, e fala que tá o vídeo dele de prova aí que eu pedi para parar com aquilo ali, que aquilo ali não era atitude de homem de Deus. E aquele nome que ele usou, Deus acima de tudo, usando minhas palavras, pegou meu áudio e foi usar para ganhar presidência, aí não me pagou, nada, usou minhas palavras e não me pagou. O que tá acontecendo com ele? Hein, meus amigos e minhas amigas, mundo brasileiro, povo do Brasil e do mundo. O que tá acontecendo com um amigão de vocês que usou minhas palavras? Deus acima de tudo. Porque eu disse que uma pessoa para governar o Brasil e o mundo tinha que ser com Deus acima de tudo na vida. Mas Deus, não fingir que tem Deus. Uma pessoa com Deus, quem tem Deus faz bondade, ajuda. Eu falei que era para que tivesse com Deus, não com aparência. Aí ele foi usar a aparência para dizer que era uma pessoa boa e agora tá se dando mal. Por que ele tá pagando por isso aí? Porque ele usou o que não devia ter usado. Usou minhas palavras, se deu bem e ajudou um monte de gente, nada para mim, zero para mim. E Deus não dorme. E se ele não me pagar e quem me usou não me pagar, vai passar pela mesma coisa. As pessoas que usaram minha história, que ganharam dinheiro, que ganharam qualquer coisa, até uma roupinha assim, ó, um mulambinho assim, às custas de minha história, pode se preparar, meu amigo. Não é que eu seja ruim, não. Eu não sou ruim, não. Não é que eu não gosto de ajudar as pessoas, eu gosto. Desde que a pessoa me respeita, desde que a pessoa me valoriza, desde que a pessoa me deixa em paz. Se chegar para mim e precisar da minha ajuda, eu tô no ponto para ajudar. Se tivesse chegado para mim e dito, mulher, faz isso e isso para mim, eu posso entrar na tua história, eu posso usar tuas palavras para mim, eu te ajudo e tu me ajuda. Eu tinha concordado. Eu orava a Deus, pedia para Deus permissão, e dependendo do que eu visse que não ia prejudicar ninguém, eu concordava. Agora, da forma como agiram comigo, agiram de má fé, agiram com traição, e com traição tentaram me trair, mas vão ser traídos. Ah, mulher, já faz tanto tempo, esquece isso. Eu não esqueço é nunca. Eu não esqueço é nunca. Sabe quando é que eu vou esquecer? É nunca. Todo dia da minha vida, eu dormindo e acordada, quando eu orar, eu vou falar nisso para Deus. Eu vou cobrar de Deus isso. Até eu ver o resultado. Eu vou ver o fim. Deixa não vir não para ver. Escuta o que eu tô dizendo. Eu não tô com nenhum pingo de raiva aqui. Em meu coração só tem amor. Amor para mim, amor pro próximo, amor para todas as pessoas e amor para a pessoa que eu amo. Eu amo um monte de gente, eu gosto de um monte de gente que gosta de mim, que me respeita. E é como diga na palavra de Naim: aquele que foi por mim, serei salvo. Que aquele que serei contra mim, serei amaldiçoado. O que for por mim, vai ser salvo, perdoado e amado. E o que ser contra mim, vai ser amaldiçoado e excomungado. É assim. Pois é, minha gente, é só isso que eu tenho a dizer. Eu não tô com raiva, não. E sabe por que eu parei de falar no nome de uma pessoa que eu amo de coração, que eu nunca consegui esquecer e nem vou esquecer? Ou que eu tenha ele algum dia ou que eu nunca vou ter? Para evitar comentário. Mas não é que eu não amo. É só para evitar comentário. E como eu disse que vocês quiserem me seguir no YouTube, vocês vão me seguir, bota Maria José. Vocês quiserem me seguir no YouTube, vocês botam assim, Maria José 0171. E aí vai aparecer meu vídeo lá no YouTube. 0171. Pode botar, Maria José 0171. Bota mesmo assim, aí vocês vão achar lá meu número aí, lá no YouTube. Pode botar e procurar eu no YouTube que vocês vão achar. Pois é, meus amigos, minhas amigas, meus colegas, meus irmãos, Brasil e o mundo. Ouça esse vídeo meu com atenção, com fé em Deus, e procura aprender, escutar eles e aprender o que eu estou dizendo e aprender o que está escrito na Bíblia. Mas na Bíblia verdadeira, porque na Bíblia manipulada vocês não vão aprender nada. Vocês vão ficar como uma bola de neve, ó.
Que nem uma onda no mar. Nem uma onda no mar, indo e vindo, e não vai chegar em lugar nenhum. Vocês sabem que o mundo é dividido no meio, né? Uma parte é água, outra parte é terra. Aí você quer viver no lado da terra onde você pisa firme ou é do lado da água, boiando, água ali levando pra onde quer? Vocês que escolhem. Escolhe. Aí essa mulher é doida. Doida não, mulher. Tem um monte de gente evangélica aí passando fome. Mulher que o evangélico que o filho bate na cara da mãe, que o filho tá preso na cadeia, que o separou do marido depois de estar dentro da igreja. O marido não concordou e terminou criando uma polêmica, uma briga e terminou se separando. Não tô mentindo não, é verdade. E outros que vivem com mulher, os que vivem é só os que têm dinheiro. Os evangélicos que têm mulher, é só os que têm dinheiro, vivem mais pelo dinheiro. É assim. E alguns. Vai dentro de uma igreja e faz uma pesquisa, pega um microfone aqui e sai. Você é casado, você é casado, você é casado, pra você ver quantas pessoas dentro da igreja tem. Não, sou separado, sou separado, sou separado. Tá sozinho. Tanto mulher como homem. E a criança nasce e se cria dentro da igreja evangélica, quando tá grande, sai e vai. Sai do evangélico e vai pro mundo. Porque ele não achou no mundo, lá no evangélico ele não se encontrou. Porque o mundo foi feito pra gente explorar o mundo, as coisas do mundo, pra gente aprender e ver. Quem cai no abismo, cai porque quer. Porque não houve conceito, porque não obedece pai nem mãe, e por causa de tentação. E pra acabar com a tentação, a gente evita com remédio. Não quer usar o remédio, porque mete uma cramiola na cabeça que é pecado, que é erro, que é coisa do diabo. E o diabo não tem nada aqui. O diabo aqui, ele se aproveita das coisas igual nós se aproveita. Ele é um aproveitador. Ele faz aproveitar, ele é um trabalhador. Do jeito que nós trabalhamos para nós conseguir as coisas, o diabo também trabalha para poder dragar a vida de uma pessoa. É verdade? É verdade. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. O diabo luta para conseguir a alma de uma pessoa. Ele não é só chegou lá e montou em cima, não. Se você vê que a pessoa tá com o diabo, expulsa ele do corpo da pessoa com Deus, com oração e com remédio. Tem remédio. Expulsa, meu amigo. Acredita, meu irmão. Não é mentira, não é ilusão. Eu digo é porque eu já vi isso acontecendo. Eu já fiz isso. Já expulsei o diabo do corpo de parente meu, de neto meu, usado. Sabe o que é uma pessoa usada pelo diabo? O diabo chega, que a pessoa nasce com o corpo aberto, a pessoa tem a coroa aberta, aí tem facilidade de o espírito mal se aproximar da pessoa. Não é porque a pessoa é ruim, nem porque a pessoa é isso, é aquilo, não, é média, isso, é aquilo, não. É porque a pessoa tem prioridade para ser atingido por aquilo, mas tem como tirar? Tem. Tem como limpar? Tem. Tem Deus em primeiro lugar, em segundo lugar tem remédio. Aí para trás tem um vídeo meu aí, se vocês ouvirem meu vídeo, assistir meu vídeo, vocês vão ver um vídeo que está ensinando como expulsar espírito ruim do corpo de uma pessoa e como tirar coisa ruim do corpo de uma pessoa sem precisar. Em nome de Jesus, sai! Sai! Sabe por quê? Porque na Bíblia tá lá onde Jesus veio ao mundo. Jesus mandou os discípulos ir lá e tirar o espírito imundo que estava em Caleb. Quem foi que tirou? Qual foi o discípulo de Deus que tirou? Andava mais Jesus. Tiraram? Não, não tiraram, não. Quem tirou foi o próprio Jesus. Ele foi lá e tirou, e ainda chamou eles homens de pouca fé. Não tem nenhum lugar na Bíblia que um discípulo tirou o demônio de vida de ninguém. Imagine nós aqui, comedor de carne podre. Aquilo ali sai, depois volta de novo. Você tem que tirar uma coisa para ele nunca mais vir. E pronto. Pronto. Jesus salvou Caleb e Talita. Era um espírito imundo que usava os dois. Usava a Talita, derrubava ela, caía como morta, ficava como morta. E o espírito imundo se apossava de Caleb e jogava ele em fogo, jogava ele em água, caía gritando. Uá, uá, uá. Aí quando o pai de Caleb soube que Jesus andava, foi lá chamar ele para curar o filho dele, salvar o filho dele. Aí ele foi e disse que estava ocupado e mandou os discípulos ir na frente para fazer. Chegou lá, os discípulos bateram, nenhum tirou. Aí quando Jesus chegou lá, o Caleb estava se matando, caindo em fogo, caindo em água, e o povo segurando, amarrando para ver se não deixar ele se matar. Aí Jesus foi e chamou, tirou o demônio dele e chamou os discípulos dele de homem de pouca fé. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Não, eu não tô inventando não, minha gente. Eu tô sendo sincera e verdadeira. Agora não deixa se empregar pelo ouvido não, ó, e ficar escutando merambulância por aí
e deixando, perdendo as oportunidades de vocês ter conhecimento, de vocês conhecer coisa boa para se defender e se livrar do mal, das coisas erradas do mundo. Porque o mundo não só tem coisa boa, não. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim também. E tem como a gente se livrar das coisas ruins? Tem. Tem várias maneiras como a gente se livrar das coisas ruins, vários jeitos. Não existe dois deuses no mundo não, minha gente. Só existe um Deus. O Deus nosso é um só, o Deus do evangélico, o Deus do católico, o Deus do crente, o Deus do macumbeiro, o Deus do assassino, o Deus do pistoleiro, o Deus do drogado, o Deus de todo, é o mesmo Deus. Do jeito que Deus olha para um, ele olha para todos. Agora, o nosso efeito é que não agrada a Deus, mas Deus se agrada de nós todos. De nós todos Deus se agrada, ele não agrada do nosso efeito, das nossas atitudes, da nossa tomada de decisão. É isso que Deus não se agrada. Por isso que acontece morte, briga, discórdia, contenda, confusão. É por causa da desobediência e das coisas erradas que nós faz. Que nós, ser humano, faz uns com os outros. Nós faz uns com os outros. Sim ou não? Sim, minha gente, é verdade. E tudo que eu falei está na Bíblia. E busca, pesquisa, procura estudar a Bíblia melhor, e procura conhecer melhor, e procura se defender melhor. Procura jeito, você tá num lugar e os problemas tá em cima de você, não tá dando jeito não, caça outro jeito. Caça outro jeito, pergunta um, pergunta outro. Minha gente, o que eu faço que tá acontecendo isso? Eu preciso me livrar, eu preciso me defender. Pra você não morrer e nem matar, faz qualquer coisa. Só pra não morrer e nem matar. Você faz qualquer coisa, você se defende. A gente só não pode fazer o mal para ninguém, mas se defender, a gente se defende. Seja lá quem for que gostar. Se você gostar bem, se você não gostar, bem também. Problema seu que não gosta. Você que tem que proteger sua casa, sua vida, sua família, sua mulher, seu marido, seus esposos, seus netos, seus filhos, seus parentes. Quem tem que defender é você. Porque às vezes na sua casa, na sua família, ó, em toda casa tem uma ovelha negra, e em toda casa tem uma pessoa que veio para salvar a família. Presta atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Em toda família tem um que é melhor do que o outro, que é mais inteligente, que é mais sabido, que é mais estudioso, que é mais prestativo. Esse é o que Deus usou para proteger a sua própria família. Para com esse negócio de, ai, meu parente fez isso errado, eu vou desprezar ele, vou matar, vou excluir da família. Em vez de você excluir, ajuda, faz remédio, faz alguma coisa para proteger sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, seus parentes. Faz alguma coisa para ajudar, que Deus se agrada mais da ajuda do que do desprezo, do maus-trato, do abandono. Por que eu ainda não ensinei isso há mais tempo? Porque me proibiram, me interferiram, me empataram de fazer isso. Eu vivi ensinando isso há muito tempo e era para mim já ter parado, mas eu estou continuando porque me barraram. Quem me barrou? O povo das televisão, de outubro, todos os canais de televisão se aproveitaram de mim para me criticar, para me zoar, para me zombar e para me espionar e para se aproveitar de mim. Por isso que eu nunca esclareci tudo. E eu acho que se eu passar o resto da minha vida esclarecendo, ainda não vou terminar, porque tem muita coisa que eu sei que o mundo não sabe, que muita gente do mundo não sabe, que está morrendo amigo por falta de uma palavra, por falta de um conhecimento, por falta de um ensinamento, de um remédio, de uma cura, de uma libertação, de uma salvação, de uma proteção, e não sabe se proteger. Por que não sabe? Porque ninguém nasce sabendo nada. Para a gente saber alguma coisa, precisa de alguém ensinar. É verdade, mulher, é verdade, minha amiga. Tu nasce sabendo ler? Pra tu aprender a ler, tu não tem que estudar. Não tem, né, muita gente analfabeto? Sabe por que tem muita gente analfabeto? Porque eles não nasceram sabendo. E não teve a oportunidade de achar um professor para ensinar. Por isso que não sabe ler. Assim também é um remédio. Você não sabe porque ninguém nunca lhe ensinou. Tira da sua cabeça que remédio é do mal. Com que o remédio é feito? É de merda de jumento? Com que faz o remédio? Esse remédio que a gente vende na farmácia é feito de árvore, de folha, de mato, de rama, de raiz, de fruta. Não é feito, não é... Que o povo fica... É coisa de bruxa, banho é coisa de bruxa. Então eles deviam não tomar o remédio, que é coisa de bruxa, que é feito de árvore também. Não é feito de areia não, minha gente. Esse remédio que vende na boutique é feito de árvore. De árvore, de fruta, de folha. É feito disso. Agora, que o cientista não vai dizer. Sabe por que ele não vai dizer? Porque ele está fazendo para ganhar o dinheiro dele. Agora o interessado pesquisa e descobre como é que é feito o remédio, que ele vai e aprende a fazer também. Quem faz o dinheiro diz como é que faz o dinheiro? Não. Vocês sabem como é que faz o dinheiro? Se vocês sabem é porque você já pesquisou. Então tudo enquanto para a gente aprender, a gente tem que saber, tem que pesquisar, tem que procurar. Procurar, para você saber, você tem que procurar.
É assim, você tem que procurar. Se você não procurar, você não vai achar. Você só acha se você procurar. Procurar não é maldade, não é coisa ruim, não. Procurar as coisas boas para se informar. Informação boa, aprendizado bom. Quando eu digo escuta, não é só o que é bom, eu escuto o que é ruim, descarta e o que é bom aproveita. É verdade, meu amigo. Aproveita o que é bom e escarrera, expulsa o que não presta. Quando você escuta uma palavra mal ensinando coisa errada, finge que tá acreditando e descarta. Não dá like, não apoia e descarta. Faz isso e aprende o que é bom, o que é bom. Aprende coisa boa para viver muito. Sabe o que é que salva a pessoa e que faz a pessoa viver? É ensinar coisa boa e aprender coisa boa. É isso que faz a gente viver. Pois é, minha gente, por hoje é só. Fique na paz de Deus. Que Deus abençoe e protege todos nós. Que Deus ilumina nossa vida, nossos caminhos, protege, livra do mal. Ensina, abre a nossa mente, dê sabedoria para nós saber viver e conviver no meio dos outros, dos bons e dos ruins, dos sabidos e dos desinformados. Pois é, tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.